Irmãos, mas hoje nessa noite, nós vamos prosseguir na nossa meditação no Salmo de número 125. Então, hoje nós fizemos algo um pouco diferente. Eu trouxe a palavra pela manhã e esse texto, esse salmo, ele falou muito comigo enquanto eu estava preparando. A intenção minha era trazer ele de uma vez só, todos os versos, mas eu não consegui. Eu tive que separar. Especialmente esse verso 2, eu estava percebendo o tanto de coisas que o Senhor estava colocando no meu coração para trazer para os irmãos. Ele mexeu muito comigo, falou muito comigo, especificamente em primeiro lugar, e que eu entendi que seria o caso de trazer ele de forma separada, para que nós pudéssemos meditar nesse salmo, nesse verso especificamente, o Salmo 125, o verso 12. Nós vamos ler todo o salmo novamente. O importante é que a gente leia tudo. Aqueles irmãos, estou vendo vários irmãos que estavam aqui pela manhã, né? Vai ser mais fácil dar a sequência, mas se você não esteve aqui pela manhã e quiser depois ver ou assistir, vai estar lá à disposição no YouTube. Importante que assista os dois ou tenha a oportunidade de ver essas duas explanações, para que a gente compreenda de fato o Salmo como um todo. Nós vamos ler o Salmo 125 todo, eu vou fazer uma oração, nós vamos orar depois. E aí nós vamos, com a graça do Senhor, meditar nesse salmo tão bonito, que nos ensina tanto, né, por meio do Espírito Santo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, eu clamo pelo Teu Espírito Santo. Eu clamo para que Teu Espírito Santo ministre a mim, ministre a cada um desses irmãos, a todos que ouvirão dessa palavra em outro momento ou pela internet. Nós sabemos que nós não temos, Senhor, capacidade de discernimento para que por nós mesmos nós possamos compreender qualquer coisa espiritual. Nós só podemos fazer qualquer coisa se iluminados pelo Teu Santo Espírito. É por isso que nós humildemente nos colocamos em Tuas mãos. Irmão, Senhor, coloque na vida de cada um desses irmãos que estão aqui, dos que vão ouvir, o Teu Espírito Santo para aclarar, para que eles possam, que eu possa compreender a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo nos guie. Nós humildemente nos colocamos diante de Ti. Fala conosco, Pai. Fala conosco em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, o verso que nós vamos nos deter nessa noite é esse verso número 2 aqui, que é um verso muito conhecido. Eu até comentei hoje pela manhã, o Salmo 125 é um salmo muito conhecido. Tanto o verso 1 quanto o verso 2 são versos que talvez muitos aqui já saibam de cor. Então, é um salmo, como eu disse, tem muitas músicas a respeito deles. A gente vai lendo, às vezes o irmão vai lembrando de uma música, é bom para a gente lembrar. Hoje a gente foi embora daqui, as crianças lembravam das músicas. Isso é bom, isso ajuda a gente a gravar a palavra do Senhor. Mas o verso que nós vamos nos atentar mais aqui é o verso 2, que diz: Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, irmãos, é tentar compreender, a gente sempre tem feito isso, o contexto histórico e geográfico em que isso aqui foi escrito. Esse Salmo 125, nós não sabemos quem o escreveu, mas nós sabemos que era um dos cânticos de romagem, ou seja, um daqueles salmos que o povo de Deus cantava, entoava, quando eles saíam de suas casas e se dirigiam a Jerusalém, na época das grandes festas, né? 3 vezes ao ano, todo judeu piedoso que pudesse, ele saía da sua casa e ele se dirigia a Jerusalém, onde, primeiramente no tabernáculo e depois no templo, ele iria então ali cultuar ao Senhor. O Salmo 125 é um desses salmos. E esse salmo vai dizer o quê? Como em redor de Jerusalém estão os montes. Talvez para nós a gente pense assim, nossa, Jerusalém tem montes em volta, ok, isso é um fato geográfico, só você olhar qualquer livro
na internet hoje, nem precisa buscar um atlas, olha lá na internet, você vai ver que é uma região montanhosa, mas talvez isso não faça muita diferença para mim e para você. Mas para aquele povo, naquele contexto, isso era algo de extrema relevância e de extrema importância. Por quê, irmãos? Uma região montanhosa para você construir uma cidade, uma cidadela, uma fortaleza, era algo muito importante caso você quisesse proteger aquele local, aquela região. Se a gente for andar em locais antigos, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, mas especialmente lá na Europa ou no Oriente Médio, a gente vai perceber que muitas das grandes cidades da antiguidade que se mantêm de pé até hoje, elas estão nas encostas de montes e de montanhas. Por que as pessoas construíam as suas cidadelas, os seus castelos em altos de montanha ou próximos a uma montanha ou um monte? Por que eles faziam isso? Para se proteger. Numa época que não havia pólvora, se você tivesse uma cidade bem construída, bem protegida por uma cadeia de montanhas ali, ou por um monte, alguma coisa que não permitisse o acesso, você poderia sim ficar seguro e tranquilo. Nós sabemos que com a pólvora, bomba atômica, isso já não faz sentido. Por isso que para nós não faz tão sentido, talvez, essa proteção. Mas para aquelas pessoas, naquela época, isso era muito claro. Se você tivesse uma cidade que estivesse bem protegida, especialmente geograficamente falando, essa cidade ela poderia sim permanecer por muitos e muitos séculos, talvez, protegida contra os inimigos. Irmãos, naquela época, se nós lermos as Escrituras, né, se a gente for ler as Escrituras e ver, especialmente no Velho Testamento, a ferocidade daqueles povos invasores quando eles atacavam, não só Israel, mas qualquer povo, a ferocidade de um assírio, de um babilônio, ele podia chegar a qualquer momento, ele destruía tudo, ele queimava tudo, ele saqueava tudo e eles eram cruéis. Você ia dormir e você não sabia. Se um babilônio estivesse chegando, ele podia destruir a tua casa se você não tivesse protegido. Não é mais igual hoje, que você tem sentinelas, você tem radar, você tem todas essas coisas. Então, para aquelas pessoas, era muito claro, uma cidade protegida era uma cidade segura. E para o povo de Israel, Jerusalém era uma cidade que era conhecida por ser uma cidade extremamente segura. E isso trazia uma alegria, uma segurança para o povo, porque ali era a capital. A gente já falou disso quando a gente falou no Salmo 133. Ali era a capital espiritual, onde havia o templo, onde havia o tabernáculo, onde estava o rei. Então, o povo via Jerusalém como um lugar seguro. E isso era muito importante. E por que Jerusalém era tão seguro? Por causa desse contexto geográfico, onde aqueles montes faziam essa proteção até mesmo natural para aquele povo, para aquela cidade. Para vocês terem uma ideia, irmãos, se a gente for pensar, quando o povo judeu ele sai do Egito na época do Êxodo, junto com Josué, primeiro Moisés, depois Josué, e eles ocupam a terra prometida, Jerusalém não foi ocupada. Eles ocuparam toda aquela região, mas Jerusalém não foi ocupada. E é interessante que o povo que vivia na região de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, era um povo pequenininho, um povo fraco, que eram os jebuseus, que só moravam por ali, mas Josué não conquistou aquela cidade. Todo o período dos juízes se passou, e Jerusalém não foi conquistada. Saul foi empossado rei, foi ungido rei. Saul teve várias conquistas militares importantes, mas Saul não conseguiu conquistar Jerusalém. Então, olha só, a gente está falando de séculos aqui. Mas Davi, rei Davi, e no reinado de Davi, uma das maiores conquistas de Davi foi a conquista da cidade de Jerusalém. E aqui a gente tem um texto, se os irmãos quiserem, só para ver isso, 2 Samuel, capítulo 5. Fácil de lembrar, capítulo 5, versos 6 e 7. 5, 6 e 7. 2 Samuel. Aqui falando de Davi. Davi, ele queria uma cidade que fosse uma cidade protegida para ser a capital do reino. O lugar onde, posteriormente, os alicerces do templo seriam lançados, onde o filho dele, Salomão, iria construir o templo. Ele queria um lugar protegido, um lugar seguro, e ele queria Jerusalém. Então Davi, aqui o texto já está falando de Davi, partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que era esse povo que já estava lá fazia muito tempo e não tinha sido conquistado até então, que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: olha a petulância dos jebuseus.
Davi estava vindo com seu exército ali, com seus valentes, e aquele povo já tinha vencido tantas batalhas, do alto ali da sua proteção, tantas batalhas que olha a petulância deles. Vocês não entrarão aqui. Os nossos cegos e os nossos coxos vão repelir vocês, vão mandar vocês embora. Tão seguro eles estavam que aquela cidade era uma cidade protegida. Protegida por quê? Porque eles eram fortes e poderosos? Eles não eram nada. Mas aqueles montes que estavam no entorno daquela cidade traziam uma proteção para eles que colocava eles nesse ponto. Pode vir Davi, pode vir Saul, um cego meu aqui já vai conseguir te mandar embora, um coxo vai conseguir te mandar embora. Como quem diz, aqui até o texto já interpreta, como quem diz, Davi não vai entrar nesse lugar. Tantos já tentaram e não conseguiram, ele também não vai conseguir. Porém, Samuel vai nos ensinar, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Vocês entendem, então, irmãos, quando você lê esse texto aqui, que a gente acabou de ler, o Salmo 125, verso 2. Às vezes você olha assim, como Jerusalém estão montes. Ok, tem montes lá em Jerusalém, mas para aquela pessoa que estava lendo aquilo naquele contexto, ele pensava, aqueles montes de Jerusalém, olha que proteção que são para aquela cidade. Por quantos séculos Jerusalém ficou ali imbatível, ninguém conseguia entrar naquela cidade, porque de fato trazia uma proteção que até contra exércitos muito mais fortes, ninguém consegue entrar naquela cidade. Vocês entendem o contexto em que as pessoas liam esse verso e como elas se regozijavam em relação a isso? E mais ainda, irmão, se a gente for pensar, isso eu acho muito interessante, se a gente for pensar que esse cântico era um cântico de romagem e as pessoas entoavam ele enquanto eles estavam indo para Jerusalém. Para quem conhece um pouquinho da geografia de Israel, Israel é um país que tem algumas das maiores depressões do mundo, ficam ali, o Mar Morto, a maior depressão do mundo, os lugares mais baixos. Só que Jerusalém fica no alto, fica nessa região montanhosa, fica nos lugares mais altos da região de Israel, é onde fica Jerusalém. Por isso que sempre quando você for ver na Bíblia alguém falando de ir a Jerusalém, eles falam, nós subimos a Jerusalém, porque Jerusalém ficava num lugar muito alto. Então eu fico pensando, isso aqui é uma meditação minha, aqueles irmãos, né, judeus, não conheciam ainda o Senhor, mas seriam salvos pelo Senhor, o judeu piedoso seria salvo pelo nosso Senhor, como nós também fomos. Ele saía da sua casa, ele estava no meio do caminho, todo aquele povo indo, eles entoando esse salmo, e eles estavam ali desprotegidos, no meio do caminho, o deserto de um lado, ninguém protegendo, mas eles estavam subindo, então eles deviam ter lá na frente aquela vista daquela cadeia de montanhas, e eles conseguiam ver, porque eles estavam indo para cima, eles estavam subindo, e eles olhavam ali e viam aquela cadeia de montanhas, enquanto eles entoavam e cantavam, e olhavam para aquela montanha, olhavam para a proteção daquela cidade, e falavam, essa cidade é do nosso Senhor. Vocês entendem isso? Olha que maravilhoso, isso aqui é algo real, que acontecia com pessoas reais como eu e você. Eles andavam e eles iam vendo, como a gente, quando a gente está viajando, a gente vai vendo, às vezes, as montanhas lá na frente, na serra, tal, é muito bonito. Imaginem para eles estão andando, eles estão vendo a cidade de Davi, lá longe, à distância, aquelas montanhas, protegida, guardada. E o salmista ele vai fazer um paralelo com esse guardar dessas montanhas, esse guardar geográfico e proteger Jerusalém de uma maneira tão forte, de uma maneira tão poderosa, ele vai fazer esse paralelo com o quê? Com o nosso Senhor, irmãos. Que nós somos guardados, da mesma forma como Jerusalém era protegida por essa cadeia de montanhas, a gente até falou hoje de manhã do verso 1, inabaláveis, nós também somos guardados pelo Senhor. Da mesma forma como em redor de Jerusalém estão esses montes que fizeram com que aquela cidade ficasse ali imbatível por séculos. Ninguém conseguia entrar naquela cidade para destruir. Da mesma forma como em volta de Jerusalém estão esses montes, da mesma forma está o Senhor ao redor do seu povo. Da mesma forma como Jerusalém era protegida por aqueles montes, irmão, eu e você temos ao nosso redor, nos protegendo quem? O Senhor, que é muito mais inabalável, que é muito mais firme, que é muito mais forte que qualquer montanha. Ele está ao nosso redor, nos protegendo de uma maneira real, de uma maneira verdadeira, de uma maneira... E aqui, a pergunta que eu faço, por quanto tempo? O texto responde, desde agora e até quando, irmãos? Para sempre. O Senhor está
à volta de você. O Senhor está ao seu redor, como aquelas cadeias de montanha protegendo Jerusalém. O Senhor está ao teu redor, te protegendo e te guardando. E esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui conosco, irmão, com todos nós aqui, começar por mim. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. Irmãos, não é só esse texto onde isso está escrito. Existem dezenas, centenas de textos nas Escrituras que retratam essa realidade para nós, de que o Senhor guarda a cada um de nós, todo o tempo todo, de tudo. Não existe um segundo do teu dia, não existe um centímetro do teu corpo que o Senhor não esteja guardando nesse momento. Aqui eu trouxe alguns textos para a gente ler. Quem puder abrir, Salmo 139. Irmãos, eu peguei aqui alguns textos que refletem essa realidade. Eu nem precisei sair de Salmos. Eu fui encontrando vários textos. Se você for ler na palavra toda, são centenas de textos que retratam esse cuidado do Senhor. Salmo 139, versos 5 a 10. O texto diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, a tua mão, me susterá. Salmo 121, 5 a 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E aqui o mesmo fecho, né? Desde agora e para sempre. Salmo 46, irmãos, muito conhecido também. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, vejam como essas figuras todas que nós lemos aqui são claras. Olha as figuras que são usadas aqui para nós. Eu fiz um resuminho. O Senhor cerca por trás, por diante, por cima, cuida no céu, cuida no abismo, cuida no fundo do mar, cuida à direita, guarda do sol, guarda da lua, guarda a entrada, guarda a saída. Ele é refúgio e ele é fortaleza. Existe algum ponto da sua vida que você acha que está vulnerável? Ou que o Senhor, de alguma forma, pode estar falhando ali? Não, ele fechou bem fechadinho aqui, mas tem uma área que eu acho que o Senhor ali, tem uma fresta ali nos muros que o Senhor fez à minha volta. Você acha que isso é real? Não é real. Isso não acontece. Porque todos esses textos que nós lemos aqui são palavra de Deus. Eles são a realidade. Não existe uma fresta alguma na defesa do Senhor sobre os seus santos. Não existe. Mas, Danilo, quando acontece coisa ruim? Pois é, e quando acontece coisa ruim? O Senhor deixou de ser cuidadoso, guardador e soberano? Ele deixou de ser pai, deixou de ser amoroso? Qual é a consequência lógica que a gente pode chegar aqui? Irmãos, coisas ruins podem acontecer sim com pessoas que o Senhor ama. Às vezes você vai entender, às vezes você não vai entender, mas as coisas ruins, elas também fazem parte desse cuidado paternal e amoroso dele, que é fazer o bem para os seus filhos. Irmão, fazer o bem para os seus filhos não é fazer só aquilo que o seu filho gosta. Não é. Fazer o bem para os seus filhos, no nosso caso, no caso do nosso Senhor, é fazer eu e você cada dia mais parecidos com quem? Jesus Cristo. Isso é santificação verdadeira. Isso é a caminhada da santificação. E nesse caminhar, nesse andar, mesmo o Senhor nos protegendo de todas as formas possíveis, eventualmente o Senhor sim vai permitir que você sofra um ataque ou outro ataque. Agora você tem que entender o seguinte, isso não aconteceu porque o Senhor cochilou. A gente já leu isso já. Não dormita o guarda de Israel. E se isso aconteceu foi porque o Senhor, no alto do cuidado paternal e soberano dele, ele permitiu que isso acontecesse na sua vida. Por mais difícil que seja, irmãos. Por mais que você... Algumas coisas eu tenho certeza que você pode olhar para trás e falar assim, não, eu entendo porque o Senhor me falou não há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 1 ano atrás. Mas se você estiver passando no meio de uma tribulação severa agora, possivelmente você não vai entender. E quando a gente não consegue entender, o que a gente faz? A gente descansa nele. Porque essas verdades todas que nós lemos até agora,
que Ele cuida de nós desde agora e para sempre, por cima, por baixo, pelo lado, no alto do céu, no fundo do mar, no mais profundo abismo, seja lá onde for, são verdades verdades que nunca serão abaladas. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Irmãos, aí vem o tema do nosso sermão de hoje, que eu coloquei. Se isso tudo é verdade, irmão, se nós cremos de fato que o Senhor está no controle de tudo e que mesmo quando acontece algo conosco que foge à nossa vontade ou aquilo que a gente gostaria que acontecesse, por que a gente tem tanto medo, irmão? Por que eu tenho tanto medo? Por que você tem tanto medo? A gente sabe que coisas ruins acontecem, mas se é verdade que o Senhor está no controle de tudo, você crê que o Senhor está no controle de tudo? Você crê? Eu também creio. Por que a gente ainda tem tanto medo? Essa é a grande pergunta. E isso que eu queria tratar com os irmãos. E é lógico que assim, o texto, a meditação nossa não é exaustiva, a gente não vai conseguir saber todos os motivos que nos levam ao medo. O principal, o irmão Gabriel trouxe hoje, Gênesis 3, a queda. Esse é o principal, a raiz está ali de tudo. Mas aqui eu vou trazer para os irmãos 3 momentos ou 3 situações em que, pela nossa falta de fé, em 3 aspectos diferentes de falta de fé, e que eu tenho percebido, e a palavra tem me mostrado, que tem me feito sofrer medo. E que eu tenho visto irmãos sofrerem muito medo. E aqui são 3 situações que nós vamos, com a graça do Senhor, tentar compreender, que nos levam ao medo e o que nós podemos fazer para que nós possamos, de fato, nos libertar desse medo à luz das Escrituras, à luz da palavra. Então, irmãos, a verdade é a seguinte, o Senhor cuida de você o tempo todo. Sim. Se você tem medo, é porque de um aspecto ou outro você está faltando fé a você e a mim. E aqui a gente vai perceber como que essa falta de fé pode, na prática, vir para as nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero falar, a primeira falta de fé talvez seja aquele tipo de falta de fé mais infantil. É não confiar em Deus mesmo. É não saber quem é Deus. Muitos irmãos sofrem e padecem dessa falta de fé. Por quê? Porque não conhecem a Deus como Deus é. Irmãos, é triste saber, mas é verdade. A maior parte de nós não conhece, é lógico que a gente nunca vai poder conhecer totalmente ao Senhor, mas não conhece o Deus revelado nas Escrituras. Muitos de nós criamos na nossa mente imagens mentais daquilo que a gente acha que é um Deus, e a gente acha que isso aí é Deus. Alguns aqui creem num Deus que é um Papai Noel, outros creem num Deus que é um tirano, outros creem num Deus que não ama, outros creem que é um Deus fraco e impotente. Dificilmente alguém aqui vai confessar isso, mas na prática é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós temos na nossa cabeça uma imagem de Deus que é irreal e que é mentirosa. E muitos de nós, irmãos, você pode não confessar isso com a sua boca, mas você e eu muitas vezes agimos baseados nisso. Senhor, eu tenho medo pelo meu sustento no dia de amanhã. Será que amanhã eu vou ter um prato de comida para comer? E você tem medo de faltar amanhã. Você fica ansioso. Irmãos, quando você tem medo de faltar comida amanhã, de onde que decorre isso? Que tipo de Deus você tem na sua mente que você acha que não tem a condição, a capacidade de te dar um prato de comida se Ele quiser ou não? Vocês percebem como na nossa mente, muitas vezes, a nossa visão de Deus é deturpada? Vocês acham que Deus não é capaz de sustentar o povo dele? A palavra dele diz que ele sustenta até os animais do campo. Vocês percebem, então, que o que falta aqui é uma visão adequada de quem Deus é? Muitas vezes a gente tem uma visão totalmente humana de Deus. E aí, por conta disso, nós temos medo. Nós temos medo porque, de fato, o Deus que está na sua cabeça não é o Deus verdadeiro. É uma imagem, um simulacro que você criou e esse é o Deus que você ora, esse é o Deus que você coloca no centro da sua vida. Irmãos, isso não pode acontecer. E para isso, eu vou começar, a gente vai aplicando conforme a gente for lendo aqui. Primeira aplicação que eu faço para a vida de vocês. Se você tem medo porque você está duvidando da capacidade ou do poder de Deus de cuidar da tua vida, é porque você tem uma visão errada de Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, irmãos, onde que Deus se revela? As Escrituras. Você precisa conhecer mais da Bíblia. Você precisa estudar e meditar na palavra sobre quem Deus é.
sobre os atributos de Deus. Irmãos, se você não tem noção de quem Deus é, toda a sua vida de santidade vai estar prejudicada porque você não tem a noção de quem Deus é. Até mesmo a questão mesmo de salvação. Às vezes você acha que Deus é um Deus pequeno, é um Deus, ele aceita qualquer coisa, irmãos. Quanto mais você meditar na palavra sobre a pessoa de Deus, quem Deus é, os atributos de Deus, mais você vai se colocar no seu lugar, mais você vai perceber a impossibilidade, a incapacidade sua de se apresentar diante desse Deus maravilhoso. Então, a primeira aplicação que eu faço é essa. Irmãos, você precisa conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Clame ao Senhor por isso. Leia as Escrituras e tente. Você vai ficar a vida inteira e você não vai conseguir ter noção real de quem Deus é, dos atributos dele, da pessoa dele. Mas, irmãos, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se colocar no seu lugar e menos você vai experimentar esse tipo de medo, porque você vai saber que você não precisa temer. Esse Deus, ele não falha. Esse Deus, ele é poderoso. Segunda aplicação para esse mesmo tema. Se Deus é todo-poderoso e nos guarda, como os textos dizem, digamos assim, não, eu entendi, eu já compreendi de fato, eu tenho lido, eu tenho estudado sobre os atributos do Senhor, eu entendo, Deus me guarda mesmo, mas ainda eu duvido. Eu reconheço, eu creio que Deus é todo-poderoso, mas, irmão, eu ainda tenho, a minha fé ainda é muito fraca, a minha fé ainda é muito falha. Irmãos, isso pode acontecer eventualmente? Pode. E se isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, não seja hipócrita. Não finja. Não finja que você está crendo. Seja sincero diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor. Peça perdão a Ele pela sua incredulidade. Se arrependa do teu pecado. Se coloque diante dele e clame a Ele. Senhor, aumenta a minha fé. Aqui um texto muito conhecido, mas é um texto maravilhoso, irmãos, de alguém que se expôs diante do Senhor. Lá em Marcos capítulo 9. Daquele pai que estava ali com seu filho doente. E o Senhor pergunta se ele cria. Você crê? Essa era a pergunta do Senhor. Irmãos, se esse homem fosse um fariseu, como muitas vezes eu e você somos, era bem possível que a gente até mudasse a voz e falasse, eu creio no Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque é fácil decorar esses chavões. Mas esse homem aqui, esse pai, né, no alto do desespero dele por ver um filho doente, esse homem aqui, ele foi sincero de coração e é isso que eu e você devemos fazer. Você crê que Deus é todo-poderoso? Eu creio. Você tem fé nisso? Não, minha fé é fraca e muitas vezes eu duvido disso. Então ore como esse homem orou. Você crê? E imediatamente o pai daquele menino exclamou, com lágrimas, eu creio. Ele cria no Senhor, mas ele vai dizer ao mesmo tempo, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, a gente tem que ser sincero diante do Senhor. Quantas e quantas vezes nós sofremos porque a gente continua sendo hipócrita e fariseu na frente do Senhor. Eu sou muito crente, eu creio em Deus. Irmão, se você está experimentando essa incredulidade que esse homem estava, ele cria no Senhor, mas faltava fé a ele. Faltava fé para lidar com aquela situação da doença do filho dele. E ele foi diante do Senhor, confrontado pelo próprio Cristo, é verdade. E o que ele vai dizer? Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Então isso é algo que nós devemos fazer. E agora o segundo ponto. O segundo tipo de falta de fé que talvez vai abalar a sua confiança e que vai te trazer medo. É uma visão errada. Primeiro a gente falou de uma visão errada de Deus. Você crê num Deus que não é o Deus das Escrituras. E isso vai abalar de fato a tua fé. Agora você pode ter uma visão errada sobre você. Você pode se achar muito capaz, muito poderoso e muito sábio, e você pode ter muita convicção do que é o melhor para a sua vida, e aí quando você vai orar, via de regra você ora pedindo, não pedindo, mas já colocando para o Senhor aquilo que é melhor para você, e você não aceita outra resposta dele que não seja aquela que você quer. Senhor, ontem eu fui fazer uma entrevista e eu gostei demais daquele local, daquele emprego. Então, Senhor, eu estou aqui orando e colocando para o Senhor o meu desejo de ser efetivado naquela empresa. E, Senhor, eu tenho convicção, é o melhor lugar e, Senhor, eu quero trabalhar naquele lugar. E, Senhor, faz eu trabalhar lá, viu? E se eu não trabalhar lá, eu vou ficar muito chateado, eu vou ficar muito magoado, eu vou ficar 3 semanas sem ir para a igreja, eu não vou no grupo caseiro, eu vou parar de orar uns dias.
Ninguém fala isso, né? Mas a gente faz, né? Muitas vezes. E no final, mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, né? Aqui, irmãos, isso é muito comum acontecer. Nós conhecemos a vontade, nós reconhecemos que o Senhor é todo-poderoso, nós reconhecemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, mas no fundo, você coloca os seus desejos, as tuas vontades em primeiro lugar. E aí você vai orar e já coloca isso diante do Senhor e não aceita uma outra resposta. Irmão, se você ou eu tivéssemos a real noção de quem nós somos, do pecado que habita em nós, do quão enganoso é o nosso coração, o nosso maior desejo, às vezes a gente nem ia colocar o pedido para o Senhor, a gente só ia falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu aceito a tua vontade, seja ela qual for. Mas, queridos, eu não sei para você, mas para mim, quão difícil muitas vezes é clamar, seja feita a tua vontade de forma real, de forma verdadeira e do fundo do meu coração. Quantas vezes eu disse isso com medo? Senhor, seja feita a tua vontade, mas, Senhor, não permita que aconteça. Não permita que aquela pessoa que eu amo tanto, que está doente, morra. Não permita que aquela doença se propague. Não permita que a minha situação financeira piore. Vocês entendem aqui, irmãos? A falta de confiança, mais uma vez, no Senhor. E isso vai trazer o que para nós? Medo. Medo também. Aqui o problema não é nem na questão do Senhor, também passa por isso, mas também na minha questão. Quem eu sou? Eu acho que eu sei o que é melhor para mim. A gente, quando é jovem, a gente faz muito isso, né? Você tem certeza que aquela pessoa é a pessoa certa para você namorar e casar. Você tem certeza que aquele curso é o único curso possível. Se você não passar, a sua vida vai ser devastada. A gente é muito assim. E às vezes a gente lembra hoje da época da nossa juventude, adolescência, e fala, nossa, graças a Deus que o Senhor não deixou eu casar com aquela moça. Graças a Deus que eu não fiz aquele curso. Graças a Deus que eu não fui morar naquela cidade. Mas naquela época você tinha certeza e convicção que aquilo era o melhor para você, não tinha? Você acha que hoje é diferente, irmão? Então isso é algo que a gente tem que tratar e lidar diante do Senhor. E aqui a aplicação é essa. Irmão, se você acha que você tem muita sabedoria e competência para saber o que é melhor para você no seu futuro ou do dia de amanhã, vá também para as Escrituras. Do mesmo jeito que você precisa conhecer quem Deus é, você precisa conhecer quem você é. Vai ler Gênesis capítulo 3, Romanos, e você vai ver o quão pecador, Jeremias, o quão pecador e quão enganoso é o teu coração. Quando você entender e compreender quem você é de fato, você vai entender mais e você vai conseguir de uma maneira mais real se colocar diante do Senhor e se entregar. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu posso até ter o desejo de que isso ou aquilo aconteça, mas Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, quando a gente faz da outra forma, mais uma vez a gente vai ter uma situação em que o medo vai ser real. Aqui o medo não é nem das coisas, às vezes é medo de Deus mesmo. E se Deus resolver fazer aquilo que eu não quero? E aí a gente vai viver com medo também. E o terceiro tipo de falta de fé, terceiro erro muito comum que pode nos levar a uma atitude de medo. Falta de fé no fato de que Deus me ama. Irmãos, muitas vezes você pode... Eu já sofri muito com esse tipo de falta de fé. Com todos, mas esse aqui foi talvez o que dura mais tempo. E graças a Deus o Senhor tem tratado meu coração em relação a isso. Eu não tinha problemas muito teológicos de entender os atributos de Deus. Eu não tinha problemas teológicos, talvez, de entender a minha pecaminosidade. Não tinha. Sabia, na minha cabeça, eu sabia teologicamente bem. Mas, irmãos, eu morria de medo. Eu ainda tenho medo. E aqui, talvez, eu vi de uma maneira muito clara para mim, o Senhor tem me mostrado isso. Eu não conseguia, irmãos, enxergar Deus. Eu conseguia enxergar Ele como todo-poderoso, como alguém que tem poder, mas eu não conseguia enxergar Ele como um pai que ama um filho. Irmãos, Deus é seu pai. Ele é todo-poderoso? É. Ele cerca você como aquela corrente de montanhas no entorno de Jerusalém? Sim, Ele faz isso. Ele é o Deus eterno, onipresente, onisciente, onipotente? Ele é. Mas Deus é pai. E Ele é um pai amoroso, que te chama pelo nome e que cuida individualmente de cada um de nós. Irmãos, se você não tiver uma visão adequada do cuidado paternal e amoroso do Senhor, você vai viver uma vida de medo. Que é como se você estivesse debaixo de um pai ou de um Deus
que fosse mal, e ele, irmãos, ele te ama. Ah, mas ele permite que eu seja disciplinado eventualmente. Irmãos, isso é amor. Você tem que entender que mesmo em meio à dor, à tribulação e ao sofrimento, um Deus amoroso está por detrás. Um Deus que cuida dos seus filhos de uma maneira perfeita e maravilhosa, irmãos. Irmãos, qual que é a maior manifestação do amor do nosso Senhor? Se não é a cruz. Ele deu o filho dele, o filho mais velho dele, o filho primogênito dele, o Logos de Deus. Ele deu o filho dele para morrer numa cruz, para que eu e você fôssemos feitos filhos também. Se isso, a gente cantou, se isso não for amor, irmãos, o que é amor? Queridos, a gente precisa ter uma ideia correta de quem Deus é, dos atributos e da pessoa de Deus, de quão majestoso Ele é. Nós precisamos ter uma ideia de quem nós somos, o quão fracos e falhos e pecadores nós somos. Mas nós precisamos ter muito claro na nossa mente o amor tão maravilhoso e tão gracioso de Deus que Ele tem e que, como eu disse, se revela na cruz de uma maneira muito gráfica, muito clara. Se aquilo ali não for uma prova, uma manifestação de amor, às vezes a gente olha aquilo assim, Deus derramou o amor dele ali, mas agora Ele vai só dar lambada na gente. Irmãos, Ele dá lambada por amor. A gente tem que compreender isso. Mas entenda, isso acontece, mas tudo de bom que Ele tem feito e a gente não percebe, a gente esquece. A gente esquece de ser grato, irmãos. A gente não vê, a gente não é grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Você percebe isso? Irmão, se essa é uma luta para você, como é para mim, busca o Senhor. Se coloque diante dEle. Creia nele. Creia nesse amor maravilhoso. Ele é todo-poderoso, sim, mas Ele é Pai também. Ele é um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. E se alguém aqui tem dúvidas a respeito disso, eu coloco diante de você. Não existe amor como esse. Um pai que dá o seu próprio filho para morrer por todo aquele que nele crê. Se você não creu nisso, creia nisso. Você é um pecador. Você não vai poder se chegar diante desse Deus Todo-Poderoso só. Você não vai. Diante dele você vai encontrar julgamento. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele morreu na cruz. Essa é a maior manifestação de todas, de amor. Não existe outra manifestação tão grande de amor. Isso é algo que nós não conseguimos nem ao menos compreender. E uma vez que a gente tiver muito claro para nós essa ideia de amor, esse amor real, esse amor verdadeiro, esse amor paternal. Para quem aqui é pai e mãe sabe o que é amar um filho. E sabe que esse amor vai, de fato, de vez em quando, levar você a disciplinar, levar o filho para tomar uns pontos, né? E às vezes eles não querem, eles acham que é ruim, mas é para o bem deles. Isso é uma manifestação, essas coisas são manifestações de amor. Por mais que a criança não compreenda, isso são manifestações de amor. Não é verdade? Irmãos, o Senhor, você não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Muitas vezes o Senhor diz não. Muitas vezes o Senhor dispara. Muitas vezes o Senhor tira algo que você ama muito. Mas isso tudo está debaixo desse cuidado todo-poderoso e amoroso de um Deus que é Pai. Um texto maravilhoso de 1 João, que fala muito sobre a questão do medo e a questão do amor. A necessidade que nós temos de enxergar esse amor e experimentar esse amor. 1 João capítulo 4, João vai dizer para nós, pelo Espírito Santo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, se nós tivermos a convicção da realidade desse amor do Senhor por nós, experimentarmos esse amor na nossa vida, e de que forma que isso se experimenta, irmãos? Amando. Amando. Ninguém que diz que ama o Senhor e não ama o seu próximo pode ter alguma razão. Você ama, você experimenta esse amor, ali você vai encontrar de fato, se não definitivamente, porque enquanto a gente estiver nessa caminhada, nós vamos passar por lutas. Mas a gente vai experimentar uma confiança, um descanso real. Senhor, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, eu sei que eu sou falho, eu sei que o Senhor me ama, eu me entrego a Ti. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não conheço o dia de amanhã, irmãos. Nem eu, nem você. A gente não sabe.
Pode ser que eu fique doente, pode ser que vocês fiquem, pode ser que eu morra, pode ser que alguém morra, pode ser que o Brasil quebre, pode ser que eu fique desempregado. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei, esse cuidado amoroso e paternal não vai acabar. E vai ser o mesmo amanhã, como ele foi o mesmo ontem, foi o mesmo sempre. E será o mesmo para sempre. Então, concluindo, nosso texto aqui, voltando para ele. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está completamente, totalmente seguro pelas mãos poderosas e amorosas de um Pai. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Isso aqui não deve levar a gente a ter uma vida negligente. Eu não vou sair dirigindo a 200 por hora, eu não vou aqui fazer coisas erradas. O Senhor cuida de mim. Isso é tentar a Deus, irmãos. A gente tem que manter a nossa diligência dentro daquilo que o Senhor nos deu, pela graça tanto comum quanto especial, fazer aquilo que é certo. Mas medo é algo que a gente deve sempre confrontar juntamente ao nosso Pai. Senhor, eu estou com medo. Trata isso, me mostra onde que eu estou falhando, o que falta a mim. Meu irmão, você está seguro. Mesmo que você morra saindo daqui, você está seguro mesmo assim. Se você creu no Senhor Jesus, você está seguro. Nunca se esqueça disso. Essa realidade, quanto mais clara ela for na tua mente, mais você vai estar livre do medo. Amém?